Bom, como nós tínhamos visto, então, nas aulas passadas, né? Toda a informação genética, ela vai ser transferida do DNA para o RNA mensageiro. E aí, então, essa informação, ela é lida para a produção, né, das proteínas. Os aminoácidos que vão formar a proteína, eles estão determinados, então, por uma sequência de bases, tá? Então, cada trinca, cada três bases nitrogenadas que o RNA mensageiro tem, ele é lido numa informação genética, ele é lido num aminoácido diferente, tá? Essa informação ela é passada através da transcrição e assim o RNA mensageiro tem as bases nitrogenadas na sequência, que é o que a gente chama de códon, né? A cada trincas. E só que a gente tem que lembrar o seguinte, gente. Quando a gente pensa nessa tabela, que normalmente é dada para vocês quando é pedido os exercícios, observem que várias sequências elas podem codificar o mesmo aminoácido, tá? Por quê? O DNA ele tem 4 bases e eles podem se combinar, né, em 64 códons diferentes. Acontece que 61 desses códons determinam aminoácidos e 3 funcionam como código de parada, que são esses aqui, ó, stop codon, tá? Código de parada. Só que assim, a gente não tem 61 aminoácidos diferentes, tá? Então, o que acontece é que várias sequências podem determinar o mesmo aminoácido, tá? Bom, em um determinado aminoácido, ele pode ser codificado, então, por mais de um códon. Entretanto, cada códon corresponde a apenas um aminoácido, tá? Então, CUU é sempre leucina, mas leucina pode ser CUU, CUC, CUA ou CUG. Devido à existência de códons sinônimos, ou seja, vários códigos que determinam o mesmo aminoácido, a gente fala que o código genético ele é degenerado. Isso significa que, caso se conheça a sequência do aminoácido, eu não consigo determinar a sequência do RNA mensageiro, tá? O que eu quero dizer com isso? Se eu pego lá uma sequência formada por serina e prolina, eu não consigo saber se a sequência da serina era UCU, se era UCC, se era UCA ou se é UCG, tá? Não consigo. O que eu consigo saber é se eu tenho o CG, eu tenho uma serina, tá? Então, do RNA mensageiro em direção ao aminoácido, eu consigo saber qual que vai ser determinado. Ao contrário, a gente não consegue, tá? Então, não dá para eu saber a sequência do RNA mensageiro a partir da sequência de aminoácidos. Bom, então, por exemplo, a fenilalanina, né, que ela tem tanto o código UUU quanto o UC. Aí não dá para saber, tá? Realmente não tem como saber. Bom, a sequência de trios determina a disposição primária de uma proteína. Cada códon é reconhecido por um RNA transportador, tá? Então, quando o RNA transportador ele traz o aminoácido consigo, ele reconhece, ele tem um código, então ele reconhece aquele código, ele carrega um aminoácido específico e vai começar a juntar todos esses aminoácidos para a produção, então, de uma proteína, tá? Quando o RNA mensageiro ele vai ser lido, ele é lido a partir de um códon de iniciação, que é sempre um AUG, que determina o aminoácido metionina. E ao final, eu tenho um código de término, que podem ser 3 tipos diferentes, o AG, o AA ou o GA, tá? O que está entre eles é sempre a sequência de aminoácidos que vão definir uma proteína, a estrutura de uma proteína, tá? Bom, deixa eu vir pra cá. É nos ribossomos que acontece, então, a montagem das proteínas, tá? Onde acontece a síntese das proteínas. Então, ele é encontrado em todas as células, tanto procarióticas como eucarióticas. É a única organela que está presente nos 2 tipos de células. Coordena todo o processo de síntese de proteínas, tá? Então, todo o processo ele acontece no ribossomo. São formados por 2 subunidades, uma menor e uma maior, tá? E na maior eu tenho sítios de ligação no RNA transportador, tá? Então, eu tenho o sítio menor, o RNA mensageiro se encaixa aqui, o primeiro RNA transportador se liga e a partir disso se encaixa o sítio maior e aí eu começo o processo de síntese proteica, tá? Nas células eucarióticas, eles estão livres ou aderidas ao retículo endoplasmático, o que facilita muito o processo, né? Porque a proteína ela vai ser processada dentro do retículo, então conforme ela vai sendo produzida, ela vai adentrando o retículo e aí já fica o processo mais fácil. Uma outra estrutura que tem muita relação com esse processo de síntese proteica é o nucleolo, tá? Ele é encontrado dentro do núcleo, são corpúsculos globulares ricos em RNA, ele não tem membrana e está presente apenas nas células eucarióticas. E eles têm por função a organização dos ribossomos. Então, ele tem uma função aí muito importante dentro desse processo, tá? Antes da gente continuar, responda a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.